Olá, meus amigos, boa noite a todos que nos acompanham nesse domingo, 11 de setembro de 2022. Estamos aqui ao vivo para trazer uma palavra amiga do nosso digníssimo vô Disseu, doutor Disseu, que escolheu um tema muito especial para trazer aqui para todos, a história espiritual do Brasil. Deixando bem claro o seguinte, gente, hoje seria o dia do nosso estudo do Livro dos Espíritos. A gente vai fazer uma pequena pausa nesse estudo, ele retorna, esse lindo estudo do Livro dos Espíritos, daqui a 2 semanas, tá? Então, apenas deixar bem claro para vocês isso, que o nosso estudo ele continua assim, tá? Mas é um pedido do nosso digníssimo Odisseu que disse que gostaria muito de trazer essa palavra aqui para a gente, e o pedido dele é uma ordem, né? Não, que Ele... isso. É bondade sua, só isso. Boa noite, vô. Pode ficar à vontade aí para Boa noite para passar você também, meu bom neto. com muita felicidade. Eu falo o seguinte, é uma forma de matar a saudade, eu tive lá pessoalmente com ele já, mas a cada 2 semanas a gente consegue matar um pouquinho aqui a saudade através da plataforma, desses mecanismos que a tecnologia trouxe para a gente, né? Nós já temos aqui mensagens de pessoas amigas, da Gisele, trazendo aqui a boa noite, o Recanto da Prece também, da Ângela Maria Fernandes, Vera Rodrigues, Julieta Guazzi. Bom, gente, vai ficar disponível para todos que quiserem assistir posteriormente, tá? É uma transmissão da TV Grupo Espírita da Paz, que também é transmitida para outros canais. Canal Faz, Fé, Amor e Sabedoria, canal Portal do Consolador, da Sociedade Espírita Kardec, Amor e Caridade, pessoal do Facebook. Então, tem muita gente que pode acompanhar essa palavra amiga do nosso digníssimo. Vamos, então, pedir ao vô que faça a prece inicial e já passamos a palavra a ele. A prece inicial é sua. Ah, então tá certo. Vamos lá. Essa é a minha do final. Aí já cansei. Vamos fechar nossos olhos, pedir à espiritualidade amiga que nos abençoe, que possa intuir a palavra do vô Disseu, para que possa transmitir todo o conhecimento que ele possui sobre esse tema, para que todos possam receber essas lindas instruções que o nosso governador espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo, e sua falange do bem, estejam sempre conosco. Possamos fazer bom uso dessas instruções, com toda a responsabilidade que nos cabe, pois o próprio Cristo disse: a quem mais é dado, mais será cobrado. Que tenhamos uma linda transmissão e que possamos guardar no coração todos esses ensinamentos, para que possamos ter a honra de sermos chamados filhos de Deus. Com a palavra, doutor Disseu. Vô, Oi, foi? o senhor escolheu esse tema, História Espiritual do Brasil. Por que o senhor escolheu esse tema? Fala pra gente. Porque a gente viu a manifestação do 7 de setembro, a situação que está o país, parecia aqueles girassóis da Rússia, né? Tudo amarelo, muito bonito mesmo, muita luz. Então a gente achou que nosso trabalho poderia estender mais um pouco e dar uma pesquisa sobre a vida espiritual do Brasil, que é muito importante, principalmente para nós que trabalhamos na doutrina espírita,
estamos iniciando na doutrina, né? Porque a gente tem milhares de anos de vida, agora que achou o caminho. Mas eu penso assim, o mínimo que a gente pode fazer pela doutrina é trabalhar na sua divulgação. Chico disse isso, com o advento da era da informática, a doutrina espírita será muito divulgada. É o dia inteiro tendo live no Brasil todo. Isso vem mostrar que há interesse da população em ouvir os ditames da doutrina, que são a história do nosso povo, a história espiritual de nosso povo. Então, é ingratidão, viu? Gratidão mesmo. Maravilha. Bom, vou deixar o senhor à vontade, eu sei que o senhor se preparou, inclusive fez uma palestra sobre esse tema aí em Goiatuba esses dias, não foi? Foi. 2 já. 2 já. Nós começamos com o trabalho com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele convida Eliu ou Eliel, que a gente não sabe o nome em hebraico, né, pronúncia, para conhecer e visitar as Américas. Aí a gente lembra quando Emmanuel levou Chico para conhecer o nosso lar, né? Os umbral e tudo. Então a gente vê que há uma relação muito grande de amor entre Jesus e seus discípulos. E ele com Eliú visitaram o continente americano todinho. Começaram lá na América e Jesus mostrou para Eliel, olha aí, ó, aqui é o pensamento, é o cérebro da América. Mostrou para ele aqui o pensamento e tudo, a administração, a inteligência e tudo. E voltou até o coração da América, que é o Brasil. E mostrou para ele, falou, olha, aqui está o Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Aqui será implantada a Nova Jerusalém. E tudo do Tiberíades, tudo será transposto para cá, mostrando para ele que a América é o coração do mundo, mas esse coração depende muito do cérebro. Então, nós vamos ver as grandes universidades que estão nos Estados Unidos, né, que a gente sabe, Harvard e todas mais. Então, tudo isso aí é o conhecimento científico e inteligência de lá. Mas o amor, Jesus falou para ele aquele dia, aqui está o meu coração. Veja que coisa mais bonita que a gente pode ver. Nós temos que valorizar muito esse Brasil nosso, né? Nós vamos falar mais lá para frente aqui sobre a gente ter que voltar aqui, né? A seguir, o nosso Eliú cria a escola de Sagres no Rio Tejo, em Portugal, para a formação dos navegadores. E a gente vai ver que era, para a época, uma das mais perfeitas escolas. Porque Sagres era muito inteligente, dotado de conhecimento náutico para aquela época, de maneira maravilhosa. E a seguir, Eliel, né, convida um homem valoroso, novo, com o nome de Pedro Álvares Cabral. Por que ele escolheu Pedro Álvares Cabral? Por causa da sua coragem, sua determinação, seu empreendedorismo e, além disso, era o sonho dele navegar. Cada pessoa que vem na Terra é um recado de Deus em forma de compromisso. E esse compromisso é facilitado, facultado com professores, com tudo. O Pai não deixa ninguém órfão, não. Ele ampara, apoia, protege, ilumina, guia, faz tudo. E trouxeram Pedro Álvares Cabral para a grande viagem. Ainda havia feito Vasco da Gama, sai e faz uma viagem de 20.000 quilômetros durante 10 meses e descobre o caminho das Índias. Veja, foram 10 meses de viagem
e ele andou 20.000 quilômetros, que na linha do Equador dá para dar 2 voltas na Terra. Veja o trabalho desse pessoal. Eles eram incansáveis, não tinha medo de nada. Dependia, não tinha vapor, não tinha nada, dependia do vento, das velas e dos remos, para chegar a 20.000 quilômetros e descobrir o caminho das Índias. Esse foi Vasco da Gama. A seguir, Nosso Senhor, diretor espiritual da Terra, além de ser diretor espiritual também de outras moradas, né? Ele entrega o Brasil para nosso Ismael, nosso anjo protetor, que até hoje é o diretor espiritual do Brasil. É um espírito muito evoluído. Assim como a gente viu nosso lar desde o ano de 1500 e pouco até agora mesmo, dirigido por quem? Né? A gente vê que espíritos trabalhadores, espírito de luz, mas tem um diretor que fica na frente, como Ismael está na frente do Brasil até hoje. Então, aí ontem mesmo, perdão. Explica para o pessoal que ainda não compreende, ainda não sabe, quem seria Ismael. Só para poder ficar claro para o pessoal. Ismael é um anjo de luz, né, da esfera crística. Ele trabalha ligado a Nosso Senhor. Para isso, no colégio crístico, ele faz parte. É um dos trabalhadores que trabalham junto com Jesus. Provavelmente está acima dos apóstolos, com a ligação direta a Nosso Senhor. Por quê? Entregar o coração do Brasil, entregar a pátria do Evangelho na mão de Ismael, é porque Ismael é competente. Não entregaria, não, de jeito nenhum. Ismael é um espírito de muita luz, entendeu? E ele comanda a condição espiritual do Brasil. Seria ele aquele soldado romano que teria colocado... Não seria ele, né? Não. Ainda não estava nessa condição, ainda não. Não vamos ver Dom Pedro II, né? Não vamos chegar lá. Tá bom. O descobrimento, a gente vê que era praticamente carta marcada, já sabia da existência do Brasil, porque houve o Tratado de Tordesilhas em 1494, 6 anos antes. E outra, quando era uma viagem, né, para negócio e tudo, não se levava cruz e nem bispo. E aqui nessa viagem levaram uma espécie de escrivão, Pedro Vaz de Caminha, um bispo, né, Henrique de Coimbra, né, para celebrar a missa e registrar o descobrimento. Naquela carta de Pedro Vaz de Caminha era o testamento do Brasil, em se plantando aqui tudo se dá. E é verdade. Por isso que se tornou o celeiro do mundo. Naquele dia era o batismo das nossas terras. E a gente vai ver que foi uma cerimônia que mostra o tanto que nós devemos à Igreja Católica. Ali começou a implantar a cruz, a primeira capelinha em todas as cidades do Brasil, as pequenininhas e tudo, nós vamos ver que começa com a igreja ou com a escola de ordem católica, né? Então, é impagável o que nós devemos à Igreja Católica. Então, eu estava falando, o descobrimento já estava marcado, porque nos mapas cartográficos de 1498, tinha uma ilha muito grande com formato de coração. Ou seja, essa ilha muito grande, formato de coração, era o Brasil. E naquele dia, 22 de abril de 1500, plantaram a cruz, celebraram a missa, e Pedro Vaz de Caminha escreve a carta para o rei de Portugal, relatando o descobrimento. O começo da viagem espiritual do Brasil foi em 1531, quando vieram para o Brasil José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega e outros padres jesuítas
que vieram para o Brasil com a função maravilhosa de evangelizar quem? Os civícolas. Porque aqui, antes do descobrimento, existiam os índios, que tomavam conta de todo o litoral do Brasil. Eles viviam até na floresta amazônica até o dia de hoje. A Mata Atlântica todinha circulava o litoral do Brasil. A costa do Brasil todinha era a Mata Atlântica com os índios. E eles vieram, participaram, tanto é que a gente vê, eles participaram da primeira missa do Brasil, juntamente com os padres e tudo. Em 1531, então, nós vamos ver que nasce a condição espiritual do Brasil com o padre Antônio Vieira, que era um espírito de muita luz, e ele, né, trouxe o magnetismo do amor para a terra do Brasil. Nós vimos tudo dele, o sermão de Vieira, tudo, você vê que é uma epopeia de muita luz, de muito amor, que ele trazia para o Brasil, para o Antônio Vieira. Nós vamos observar que Nóbrega sai a pé da Bahia, catequizando e evangelizando índio a pé, até as margens, né, do Riacho de São Paulo, aonde, junto com Anchieta, constrói o Colégio de São Paulo. Por isso que o Chico ficava igual uma criança, feliz da vida. Eu estou indo para São Paulo. Eu falei, eu já sei, tio. Já sei, lá é a terra de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que é o nosso querido Emmanuel. Aí você vai ver que o Brasil nunca foi esquecido pela luz do Cordeiro. O Brasil nunca teve tanta a proteção espiritual. Você vê que 31 anos depois do descobrimento, vem aqui quem? Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, além de Antônio Vieira. Nós vamos ver que trouxeram a luz melhor que se tinha na Europa, em todo lugar, para o Brasil. E eles se prontificaram a viver aqui. Não tinha nada, não tinha nenhuma benfeitoria, não existia nada. Era terra bruta com os índios. A seguir, foram criadas as capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias, eles sempre respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Mas a gente vai ver que ficou o coração, que é o Brasil. O resto, que é a América do Sul, é toda espanhola. Olha para você ver. Nenhuma fala português. Todas foram conquistadas pelos espanhóis. Por quê? Respeitaram o Tratado de Tordesilhas. E assim, as bandeiras do Brasil, de acordo com as capitanias hereditárias, entraram para o trabalho de conhecimento, exploração e tudo obedecendo o rigorismo do Tratado de Tordesilhas. Aí nós vamos ver que houve um extrativismo. Vieram aqui, né, os bandeirantes e tudo, para o extrativismo, tanto mineral como vegetal. Cortaram todos os pau-brasil, porque era uma madeira maravilhosa, que dava tinta, que dava tudo. Era caríssima. Cortaram e mandava tudo para Portugal. Sobrou muito pouca coisa, quase nada. E mais ainda a exploração dos minérios, né? Muita riqueza em ouro e tudo. E aí essas capitanias hereditárias dividiram o Brasil e tudo como se fossem os estados, desde o norte, centro-oeste, tudo isso aqui virou na mão das capitanias hereditárias. Tudo isso aconteceu até que um belo dia estoura na Europa, né, a condição de Napoleão Bonaparte, imperador francês, que queria dominar a Europa toda. Ele traiu Jesus, porque assim também, como a gente vai ver na história, Napoleão tinha o objetivo de tirar as coroas e não guerra. Ele armou um exército poderoso, né, a ponto de dizer que ele era o Estado.
L'État c'est moi. O Estado sou eu, né? E a gente vai ver que nós vimos também outro caso, que foi aquele do nosso irmão, que tinha o objetivo de unificar as religiões, que foi Maomé. O que ele veio fazer? Ele veio, arrumou praticamente um harém com 12 concubinas e 2 esposas, e ainda ditou ao Corão, ou seja, todos os que não fossem da religião dele seria considerado herege e podia matar, podia fazer o que quisesse, que estava matando Satanás. Aí você vai ver que essa traição era para unificar as 3 religiões. Ele veio com essa missão, tanto quanto Napoleão veio com a missão de destronar os reis. Nós estamos vendo rei até hoje. Hoje nós vimos uma fortuna para sepultar uma mulher. A gente não estamos aqui para criticar, mas é a realidade dos fatos. E tudo isso nós vamos ver. Adora uma pedra lá no Oriente Médio, né? Que a gente vê milhões de pessoas em volta de uma pedra. Você vai ver que isso é o atraso espiritual desse povo. Aqui não. Aqui é o Evangelho, aqui é a igreja, aqui nós estamos todos unidos. É o país mais cristão do mundo. Por quê? Porque é a pátria do Evangelho. Porque aqui é o coração do mundo. Mas Napoleão intimou Dom João VI e disse: em 24 horas eles arrasariam Portugal. Ele não tinha força para combater Napoleão. Aí a família imperial vem para o Brasil e chega aqui em janeiro de 1808. Saiu de lá no finzinho de 1807, chegou aqui no comecinho de 1808. Nós vamos ver que a família real, com a condição de Dom João VI, que era muito empreendedor, o que ele fez a primeira coisa? Fez a abertura dos portos do Brasil. O Brasil, então, não tinha recursos, porque não comercializava com ninguém. Era fechado, porque vivia na condição subjugada a Portugal, né? Então, eles fazem... Pois não. Se me permite só uma palavrinha, eu não quero cortar o raciocínio do senhor, mas é porque nós temos aqui na plataforma o Marco Paulo de Espírito. Eu queria convidá-lo para ficar ao nosso lado aqui. Nossa Senhora! Aí eu tenho que ir embora. Eu vou acrescentar a equipe. Ele vai ficar aqui com a gente também. Não faço isso, não. Não faço isso, não. Dá só uma palavra, então. Só dar uma palavra para a gente. Boa noite, amigos. Na verdade, eu cliquei aqui no convite que o Dirceu me mandou, mas eu quero ficar só nos bastidores, tá? Por favor. Se você vinha, eu não entrava aqui, não. Eu estou tremendo. Me desconecta aí, viu, Clóvis? Aqui, mas, Marco Paulo, o Cláudio Mádio me falou sobre você e disse a ele que eu o chamaria também para poder participar com a gente depois, em outra oportunidade. Vai ser um grande prazer poder contar com a sua presença, tá bom? Como diz o nosso amigo Dirceu Abdala, eu sou o vosso Marco Paulo sai da Terra e vai para o mundo espiritual e não volta mais, não. Conhece tudo do outro lado. Então, é preciso, né? A gente vai ver... Tá certo, mas foi um prazer. Se você quiser ficar aqui com a gente, vai ser um prazer, viu, Marco Paulo? E você está muito bonito. Obrigado. Então, nosso Dom João VI fez a primeira coisa, foi a abertura dos portos do Brasil. O Brasil não tinha jeito de ser mais pobre, não tinha receita nenhuma. Aí começou a abertura dos portos do Brasil, comercializando com a Inglaterra, com os outros povos ainda. Criou o primeiro banco no país com o nome de Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil tem 214 anos. Criou o Jardim Botânico, eu fui lá conhecer. A gente que trabalha nessa área, eu fiquei apaixonado. Todas as espécies que a gente pode pensar, ele conseguiu lá.
Mas foi uma coisa linda mesmo, essas palmeiras imperiais, de mais de 100 metros de altura, 150, 180 anos de existência, 200 anos agora, tudo isso a gente viu. Então, ele trouxe para nós a coleção das ervas da Mata Atlântica, do Cerrado brasileiro, do campo, né, da floresta amazônica, ervas que a gente fica impressionado como é que conseguiu tudo isso e que existe até hoje, muito bem zelado. É porque foi bem plantado. Tudo que é bem plantado é bem zelado. Trouxe também a primeira escola de medicina. Foi aí que nosso querido doutor Bezerra de Menezes formou. E trouxe também o teatro real. Aí entrou a cultura no Brasil. Porque o Brasil, em matéria de cultura, de música e de literatura, está atrasado há mais de 200 anos. A gente vai ver que tudo isso aconteceu há 200 anos para trás. Você não vê nenhum expoente na literatura brasileira, nenhum best-seller que atingiu o mundo inteiro, a não ser Chico. Só Chico conseguiu isso. E outros aí, mas a gente vê que é uma literatura paupérrima. A de Chico, não. A de Chico cheira Jesus, né? É uma expressão vulgar, mas é verdade. E depois também ele trouxe a imprensa. Nós não tínhamos condições de imprimir um livro até então. Então, essa vinda de Dom João para o Brasil foi benéfica. Trouxe muita riqueza e empreendimentos de real valor, né? Mas aí ele teve que voltar para quando Napoleão foi embora, 10 anos depois, 1820 por aí, ele teve que voltar para Portugal, deixando no Brasil Dom Pedro I, que fazia parte. Então, ele ficou como o primeiro imperador do Brasil. Antes disso, a gente vai falar aqui um pouco que no ano de 1550 inicia a escravidão no Brasil. Essa escravidão você vai ver que ela iniciou em Madrid. Naquele livro Renúncia, a gente vai ver, né, que aquele senhor, que até morreu por causa da escravidão, que foi denunciado no Santo Ofício, né, e ele, para não sofrer a lapidação que ele iria sofrer, ele suicidou-se. Então, nós vamos ver que em 1550 foi criada aqui a escravidão. Durou 300 anos de intenso sofrimento, endividamento muito grande dos escravagistas, tendo sido o último a libertar os escravos foi o Brasil. Olha que coisa triste. Foi o último. A gente vai ver assim que ocorreu um grande endividamento deles. Na farmácia, há uns tempos atrás, uma senhora com a úlcera varicosa nas duas pernas. E eu tratando dela e tudo, nós hoje temos condições de falar que estamos revertendo o problema com os medicamentos. Aí a senhora falou para mim assim, doutor Disseu, o senhor pode me dizer o que é isso aqui? Ah, senhora, a senhora vai ficar com raiva de mim. Não, mas pode falar, pode. Então a senhora foi escravagista e para a escrava não fugir, a senhora põe uma placa aí carregando uma bola de aço grande que ela só arrastava. E feriu as pernas delas tudo. Então a senhora voltou com isso. E a gente vai ver que não tem jeito, nada mais belo no mundo que o processo reencarnatório. A gente vem para acertar aquilo que a gente fez. Então até hoje a gente está vendo aí as favelas, está vendo tudo isso aí. No lixão ontem, na sexta-feira, o Alexandre, que vai comigo, falou, doutor Disseu, me explica por que esse povo está aí. Nossa, mas é muito, só urubu e cachorro e fumaça, mas é muito mesmo, muito, muito triste. Foram os miseráveis, os ricos de ontem, que se sujeitaram a vir na Terra nessa condição. Cabe a nós ajudá-los, levar roupa, leite, pão, remédio. Eles pediram colírio por causa da fumaça, eu tenho medo de dar. Por quê, doutor Disseu? Porque a mão deles é muito suja, contaminada, e o colírio é muito perigoso, porque é muito sensível. Pode uma bactéria
fazer com que eles fiquem cegos. Então, a gente vai ver que esse período de escravidão foi grave, foi grave. Nós vamos ver que logo, logo que Dom Pedro I volta para Portugal, né? Ele foi obrigado a voltar, a pressão era muito grande, né? Até que ele resolveu ditar o dia do fico. Ou seja, naquele dia em diante ele ficaria no Brasil, porque não aguentava mais de tanta pressão. E nós vamos sentir que Dom Pedro, mesmo pressionado, ficou no Brasil, no dia do fico, né? Mas isso aí durou só 10 anos. Foi de 1821 até 2831 que ele voltou para Portugal. Nós estávamos falando dos escravos. Os escravos, quando fugiam do sofrimento intenso, que iam para as matas, recebiam o nome de quilombos. Aí a gente vai ver os quilombolas hoje eram o retrato dos escravos que não suportavam o sofrimento e fugiam para as matas e recebiam o nome de quilombolas. No dia 13 de maio de 1888, lembra que foi em 1550 para 1888, a princesa Isabel decretou a libertação dos escravos mediante a Lei Áurea, que libertou todos os escravos. Você vê que a gente viu isso. Por que nós vamos ver Dom Pedro I, era o maior sonho dele, não conseguia, por causa da pressão dos fazendeiros. O fazendeiro não trabalhava, o índio não produzia, o índio não se sujeitava à escravidão, porque ele é indolente, ele queria a natureza, a liberdade e tudo. E o escravo era vendido. Trazia uma média de 1.000 escravos por dia no porto do Rio de Janeiro. Há pouco tempo foram construir um prédio lá e aí nas escavações encontraram muito esqueleto, em grande quantidade. Aí a gente vai ver que foi intenso o sofrimento aqui no Brasil. Intenso. Então nós precisamos orar muito por esses irmãozinhos, né? No dia do fico, que foi no dia 9 de janeiro de 1822, já no ano da proclamação da República, sendo no dia 9 de janeiro de 1822, sob intensa pressão, Dom Pedro, a cavalo, vai a Santos, sobe a serra e à beira do riacho Ipiranga. Mas acontece que já havia acontecido essa condição da independência. A própria imperatriz, na corte, já tinha reunido com os secretários e tudo, os ministros, para fazer isso. E ela mandou uma carta para ele, dizendo que era para gritar a independência. E ele não suportou mais. Nas margens do riacho Ipiranga, ele sacou da espada e gritou: independência ou morte. Naquele dia, o Brasil se libertou de Portugal. Pouca gente comentou sobre a imperatriz, o trabalho dela. Foi gigantesco. Ela fez tudo. Ele só gritou independência ou morte, mas quem fez tudo foi ela. Ela preparou tudo, ela escreveu, ela exigiu dele que fizesse isso. E no dia 7 de setembro de 1822, exatamente há 200 anos atrás, o Brasil ganha sua independência. Mas essa independência do Brasil não trouxe tranquilidade. Logo a seguir teve uma guerra, onde o Brasil perde o Uruguai nessa guerra. Dom Pedro I abdica em 1831, foi embora para Portugal. Deixa que Dom Pedro II, que era um menino, sob a tutela de José Bonifácio de Andrade e Silva. Quando eles viram que era fácil dominar o Brasil e fazer voltar para trás, e cair a independência, mandou uma esquadra muito grande. E José Bonifácio de Andrade e Silva era uma pessoa muito inteligente e muito responsável.
ele contratou Lord Cochrane, que tinha participado da Guerra do Uruguai e tinha conhecimento muito grande de guerra marítima. Lord Cochrane pegou os navios do Brasil, que eram 9 navios contra 20 e tantos. Pegou esses 9 navios e botou a bandeira portuguesa e foi. E os portugueses acharam que Portugal tinha mandado mais uma caravana para ajudar. Foi exatamente. E apareceu na cena um grande soldado, Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias. Ele, junto com Lord Cochrane, ganharam as guerras. Nós vamos ver que não foram só essas, foram muitas outras, principalmente no litoral, na região de Pernambuco, Bahia, Nordeste, Norte, assim por diante. Para a pacificação, houve muito trabalho do Exército formado naquela época no Brasil. No ano de 1750, aquele mancebo rico que Jesus falou: Senhor, eu estou vendo as pregações do Senhor, eu gostaria de saber o que é necessário que eu faça para gozar o reino dos céus. Eu sou bom marido, bom pai, jejuo 2 vezes por semana, não devo nada para ninguém. Nosso Senhor disse a ele o quê? Vá, venda tudo que tem, distribua aos pobres. Ele ficou muito triste e não deu canto. Ele gastou 1750 anos. Ele estava em Oviedo, na Espanha, e o sonho dele era vir ao Brasil. O que ele ia encontrar em 1750? Escravos e índios. E pobreza. Porque Portugal passou a usar a estratégia de não enforcar as pessoas. Degradava para o Brasil. Daí, quando ele chegou no Brasil, ele lembrou daquele compromisso que ele tinha com Jesus e não fez. Escreveu uma carta para a família pedindo que vendesse todos os bens e distribuísse com os pobres. Libertou-se com o nome de Miramês. É um espírito de luz. Então, nós vamos ver que essa condição só deu porque ele estava no Brasil. Era o único país que tinha essa condição espiritual para libertá-lo. Imediatamente, em 1857, nosso querido tio Chico, com o nome de Allan Kardec, cria a doutrina espírita na França, em Paris. Aqui no Brasil, antes disso, tinha um movimento que parecia um centro espírita, com o nome de Confúcio. Mas as trevas entraram entre eles, porque eles eram 2 médicos homeopatas, tinham um conhecimento muito grande da homeopatia, estavam trabalhando quase que gratuitamente, pessoas muito boas, mas houve a futrica e tudo mais, eles não aguentaram e fecharam isso aí. Aparece em cena Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio é um espírito de muita luz, mas muita mesmo. E ele não aguentou também. Ele achou que era muito pouco ele sozinho. E ele mentaliza e ora e pede ao alto que envie um companheiro para ele. A resposta do alto falou: ele já está aí. É o Dr. Bezerra de Menezes. Então, vai ver que a condição espiritual do Brasil foi maravilhosa. Depois dele veio, que no ano de 1900, Bezerra de Menezes deixa a terra. Uma folha maravilhosa, só amor, bondade, tudo gratuito. Certa feita, a mulher dele foi na farmácia, que era ao lado do consultório, e falou para o farmacêutico: nós estamos passando necessidade. Não, mas é o dia inteiro lotado o consultório dele, mas não cobra nada de ninguém, não. Ah, então eu vou instituir aqui um pouquinho de cada um nas receitas e mando a senhora. Daí, poucas horas que ela saiu, o doutor Bezerra chegou e falou: se você fizer isso, eu mudo o meu consultório. Agora, você imagina o que veio para o Brasil. Em 1900, vai embora nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Mas em 1880, nasce no Brasil nosso querido
Eurípides Barçanufo. A gente que fez a biografia dele, não dá para acreditar que possa ter existido um ser daquele jeito. Maravilhoso. Ele que introduziu no Brasil a farmácia homeopática gratuita, que hoje segue no Brasil. Muita gente trabalhando nessa área. A gente vai ver que ele trouxe esse amor total de Jesus para nós. Ele só se libertou quando ele foi no Centro Espírita de Santa Maria, aonde ele recebeu a instrução do significado das bem-aventuranças, que até então ele não entendia. A pessoa nascia pobre, miserável, e morria pobre, miserável, nascia aleijado. E cadê as bem-aventuranças? Aí ele recebe a orientação de Aristides, através de Santo Agostinho, que diz a ele: sem a reencarnação é impossível orientar. Aquele que nasceu pobre foi rico ontem. Aquele que nasceu aleijado suicidou. E assim por diante. O anão foi aquele que pulou num prédio ou num abismo e achatou seu perispírito. Aí ele entendeu o que era. Vai embora o nosso querido Eurípides Barçanufo. E no 2 de abril de 1910, na cidadezinha de Pedro Leopoldo, nasce o expoente máximo de Nosso Senhor, que é o nosso querido tio Chico, trazendo Jesus para dentro dos nossos corações com o advento da doutrina espírita, com o advento do passe, com o advento da Câmara de Passe, que até então não existia. Quando fecharam ele num cubículo por causa da psicografia de tanta gente, ele começava a dar passe ali dentro. Aí criou-se, então, a Câmara de Passe. Nós vamos ver que daí para frente nascem os centros espíritas com os nomes de Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. E certa feita o Chico pediu que colocasse o nome de Jesus lá, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Ele que pediu. Porque, né, nós vamos ver que no solo pátrio teve assistência muito grande de Jesus, pessoalmente, antes do descobrimento. E Chico disse para nós que a informática traria imensos benefícios na divulgação da doutrina espírita, pois divulgá-la é caridade para com a doutrina espírita. Muita paz. Obrigado. Maravilha, hein? Bom, valeu a pena. Não deixa o Marco perguntar, não. O Marco Paulo está aqui. Até perguntar para ele se ele quer fazer alguma pergunta, Marco. Não, ele é que vai falar. Eu tenho que perguntar para ele. Quer falar alguma coisa? Quer contribuir? Ele já me ajudou hoje com essa palestra, com essa live, né? Ele já me ajudou. Eu perguntei para ele se o Chico Mineiro era aquele que trabalhava com meu pai. Ele falou: não sei, doutor. Molecada. Dizem que o Chico revelou que o Eurípides Barçanufo foi a reencarnação do apóstolo Marcos. Você chegou a ouvir alguma coisa dele sobre isso? Foi Marcos, sim. Aquela reencarnação que ele teve, foi o primeiro cristão assim, martirizado na Galileia. Foi o primeiro, Marcos, que foi queimado vivo de cabeça para baixo. Ele era o... Depois ele volta como Rufo, né? Que foi esquartejado, puxado por um cavalo. Então a gente vai ver que é um espírito de muita luz, de muita medo. Quando foi para a gente escrever aquele livro, eu perguntei para o Chico: tio, fala para mim sobre Eurípides Barçanufo. Ele falou: filho, falar de Eurípides Barçanufo é a mesma coisa de falar de Jesus. Então a gente vê que é um espírito da esfera Cristo. Não tem nem jeito da gente, né? Pois olha o amor de Jesus com essa terra. Olha que veio para cá.
Veio até o Marco Paulo. Brinca com isso, não brinca com isso, não. Mas ele sabe é disso. muito bonito esse histórico que o Eu Dirceu estava em fez. Campinas, numa pomada, há 10 anos atrás. E aí, o presidente da pomada lá falou: ó, apareceu um aí que é a maior autoridade do mundo. E eu perguntei para ele: como? Em quê? Ele falou: em. Estou lembrando dele aqui, ele desencarnou. Uhum. Não consigo lembrar a palavra, me ajuda. Eu estou vendo ele aqui. Uhum. Mas enquanto você lembra aí, Dirceu, eu achei muito bonito esse histórico aí dos bastidores espirituais do Brasil, porque a gente às vezes esquece, e eu acho que você fez um recorte muito bonito, né? Do investimento espiritual no histórico da missão do Brasil. E é muito parecido, o que você fez aí é muito parecido com o que o Emmanuel faz lá no livro A Caminho da Luz, né? Porque no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel está contando os bastidores espirituais da história da humanidade. Foi sim. Isso para... E Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, também. São obras de capital importância. Pois é. Tem muito Gente, ainda para para quem ver. não sabe, o Marco Paulo, ele é autor do livro Apocalipse, Espiritismo no Centro da Grande Revelação. Foi o que o Zé Serrano falou. É a maior autoridade do mundo em Apocalipse. E eles deixam ele de fora. Isso é... Deixa para lá. Que isso. Deixa para lá. Isso é bondade sua, porque você é um amigo do coração, mas voltando aí na questão do Brasil, Dirceu, tem tanto ainda para a gente conhecer da missão do Brasil, né? Eu vi um espírita uma vez fazer um estudo, doutor, um estabelecimento, a plateia numerosa, e ele estava propondo lá uma leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas que, na minha visão, ele fez uma apresentação muito reduzida do que está lá no livro, porque é comum a gente ouvir no meio espírita que a missão do Brasil já está completa, como se ela já tivesse, assim, na sua fase plena, essa missão espiritual do Brasil. Mas se a gente ouvir a palestra do Chico Xavier lá no Centro Espírita Perseverança, essa palestra está disponível no YouTube, e foi uma preleção dele, né? Em 1992, essa preleção também está no livro Lições de Sabedoria, publicado pela doutora Marlene Nobre. Ele vai dizer o seguinte, que o futuro nos aguarda uma posição de destaque no cenário internacional. Que vai Já começou. Pois é, vai ser um momento que vai soar a hora da missão do Brasil no concerto das nações. Então, assim, são vários os textos do Chico que mostram que o Brasil ainda vai ser convocado por uma série de circunstâncias a ocupar um papel proeminente na história, vai marcar a história da humanidade. Né? Isso vai acontecer de uma maneira mais intensa. Eu acredito que está cada vez mais próximo esse evento aí, né? Hoje os sinos da Dinamarca tocaram o hino do Brasil acompanhado com o sino das igrejas, comemorando os 200 anos. Hoje, gente, que grandeza do Brasil. Então, haverá muito sofrimento, né? Como o Chico me disse, que gastaria 300 anos para implantar a transição planetária e que ela seria com muito sofrimento. E que se a gente conseguisse não ter a guerra, aí todas as doenças seriam eliminadas, a vida duraria 150 anos e a transição duraria 7.000 anos. Ou seja, nós podemos voltar na Terra e desenvolver mais ainda essas condições que nós estamos aqui, cada vez mais. Porque, veja você, pergunta para um cientista aqui que é
qual é a origem da vida? Ele fala tudo, mas não dá conta de falar. Pergunta assim, como equaciona a física quântica dentro das nossas energias e tudo, dentro do nosso magnetismo, dentro da nossa eletricidade, dentro de tudo. Como é que, né, tudo isso nós vamos ter que estudar, e com afinco, é muita coisa. É milênios para a gente estudar. Nós estamos começando, já abrimos a nossa inteligência. O Marco tem uma capacidade de síntese, que eu falei, por que eu não fiz isso desde o começo? Ele cataloga tudo, ele acha tudo que ele quer, e eu não tenho que sofrer. E lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus conversando com Eliú, ele traz uma colocação que às vezes a gente não presta atenção nela, nós não atentamos para ela. Ele diz assim: Eliú, retira do seu coração esses inúteis receios. Aqui nas terras do Cruzeiro, que é o Brasil, é o local onde se realizará a epopeia do meu evangelho. Olha a força disso. O meu coração ficará ligado a essas terras para sempre. Ora, o que é epopeia, gente? Esses livros do Chico Xavier, você tem que entender cada palavrinha. Eclosão. Isso. A epopeia é o ápice mais glorioso, onde se concentram as ações mais heróicas de uma história, né? Então, vejam vocês como que isso é forte. A epopeia do Evangelho de Jesus não aconteceu lá em Jerusalém, não. Não. Na época dele, não. Vai acontecer no Brasil. No Brasil. Isso e é depois de muita convulsão, depois de muito sofrimento, viu? Por isso que nós temos que estar preparados. Porque o Chico não ia falar aquilo para mim. Feliz a mãe que acompanhou o féretro de seu filho até o cemitério. Tio, como é que a gente faz com isso? Olha a quantidade de filhos. Filho, persevera no bem. Porque em perseverar no bem, você não só protegerá você, como a sua família. Não desencarnou ninguém nessa pandemia da minha família, da nossa família. Então, a gente vai ver que está todo mundo aí, eu 81, a minha irmã mais duas, 83, 85, outro irmão com 89. É um cacho de banana maduro, se balançar cai tudo. Odisseu, e é por isso, só fazendo mais um adendo... Fala, vamos lá, tá bom demais. É por isso que pode ficar à vontade, Marco. Como é que você trouxe ele de Belo Horizonte para cá? 3 horas de viagem, mais. É por isso, Gisele, que naquela preleção lá do Centro Espírita Perseverança, o Chico Xavier nos convida, fala, olha, no porvir, em que nós seremos convocados para as lutas maiores, ele diz assim, nós seremos convocados para o sacrifício. Nós, os brasileiros, vamos ser convocados para o sacrifício. E em que contexto? Ele explica. Nós teremos que receber os irmãos que virão de outras terras procurar no solo do Brasil a paz que eles não encontraram no seu território. O amor e a paz que eles não encontraram nas suas terras virão para o Brasil e nós temos que nos adaptar a eles, a recebê-los e tudo mais. E por que é importante divulgar isso? Israel é o povo mais orgulhoso que eu conheço no mundo. Eu perguntei para o que estava com a gente, falei com ele assim, o guia, né, que a gente fala, falei com ele, qual a porcentagem de cristão tem aqui? Ele fez com os dedos assim, 3%. Falei, o resto, do profeta Davi. Falei, mas ele é guerreiro. É por isso que se joga uma pedra em Israel, ele joga 10 pedras de volta. É assim. Então, esse povo não pode ser o coração do mundo e nem a pátria do Evangelho. A gente vai ver. Né? E a importância de seu... Foi os judeus que crucificaram Jesus. A Roma cruzou os braços, mas quem crucificou foi os judeus. O Sinédrio. E ele tinha 3 amigos lá dentro. Zaqueu, José de Arimateia, né? Nicodemos. 3 lá dentro. Ninguém o defendeu. E uma advogada, né? Você esqueceu da advogada dele. Você esqueceu da advogada dele, a Lívia. Aí você vai ver. Vai lá, né? Vai lá tentar interceder. Verdade, está na obra, né? Está na 2011. Está lá. Está na 2011. Olha, deixa o Nicodemos vir, ele é um homem bom. E trouxe para ele a reencarnação.
passou na casa de Zaqueu. A árvore está lá até hoje com a embocadura onde Zaqueu estava deitado. Eles falam, né? Eu tive lá debaixo dela. Desça daí, que eu quero estar na sua casa hoje. Então você vai ver a condição que Jesus, sabendo que eles iam fazer isso com ele, e aceitou tudo. Tem aqui o Francisco participando com a gente, lá de São Paulo, dizendo o seguinte: Dr. Dirceu nos falou sobre o Brasil como sendo a Nova Jerusalém. E o Dr. Marco também fala no seu livro a Nova Jerusalém. Vocês podem falar algo mais sobre isso? Grato. É o Marco. Boa que ele chegou. Então vamos lá, olha só. O símbolo da Nova Jerusalém, ele é o fechamento, a conclusão do livro do Apocalipse. A Nova Jerusalém vai aparecer lá nos capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse. É o arremate, é o resultado de todo o projeto de Jesus para o planeta. O que significa esse símbolo? A psicografia do Chico Xavier nos trouxe várias pistas. Uma delas está no primeiro capítulo do livro Boa Nova. Primeiro capítulo. O Humberto de Campos vai nos mostrar que a Nova Jerusalém é a humanidade evolvida. É a humanidade do futuro evoluída. Então, quando você tendo essa, e não é só esse texto, tem vários outros. Um dia a gente senta para estudar isso. Quando você pega essa lupa e traz ela lá para o final do texto do Apocalipse, capítulos 21 e 22, você vai perceber que a previsão ali, que veio pela mediunidade de João, é de uma reunião de comunidades. Então, todas aquele símbolo da reunião das 12 tribos, com suas 12 pedras, com as 12 entradas, formando essa grande Jerusalém, é a união das nações, é a união dos povos em paz, seguindo uma luz só, que é Deus e Jesus, né? Que é a síntese final do Apocalipse. Então, a Nova Jerusalém, ela vai começar num determinado momento, né? Qual é, para mim, o gatilho do início da formação? É a missão do Brasil. O Brasil está destinado para começar esse movimento que vai caracterizar a fraternidade universal, a fraternidade no planeta Terra. Vai começar aqui no nosso país. E por que é importante a gente conhecer essas previsões do Chico? Porque quando essas coisas acontecerem, os nossos filhos vão nos cobrar. Os nossos sucessores vão falar, mas por que vocês não contaram isso para a gente? O Chico já havia previsto. Né? Quando a gente começar a passar por essas convulsões e começarmos a receber pessoas do mundo inteiro, a gente tem que pegar esses textos para acalmar o coração do brasileiro e falar assim, gente, não é hora de revolta, é hora de fraternidade, não é hora de rebeldia, é hora de acolhimento. Isso é verdade, nós estamos sofrendo muito, está tendo muito ódio. Hoje um homem falou muita coisa para mim, porque o Chico me pediu, ele pediu, e consta no livro. Não deixa não, doutor, nem fazer regressão de vidas passadas. Eu saí da casa dele e falei, como? Eu não sou nada, não sou ninguém. Eu o dia inteirinho nas redes sociais brigando. Hoje um falou que ele não era espírita, que isso era dogmatismo, e tu falou, olha, eu não estou entrando na sua vida, eu estou deixando um recado seu, a pedido dele, constante em livro. Que livro é esse? O livro chama Fonte de Luz e Bênçãos. Está lá, olha para o senhor ver, é um livro baratinho, entendeu? O senhor vai achar ele e vai ver que a gente sabe disso. Então, né, não quer acreditar que tem que fazer. Não, o Chico falou que só em casos especiais, num centro espírita, com pessoas idôneas, com médios capacitados, é que podia fazer. Fora disso, de jeito nenhum. Olha o recado da dona Sônia aí, ó. Marco É. Paulo está intimado já, o Marco Paulo. Onde tem ele, a gente fica tranquilo. Ao contrário. Ô, dona Sônia, já estava para trazer ele há muito tempo. Só que foi uma surpresa, que ele apareceu aqui sem combinar.
né? Não, você estava na viagem. Não é combinado, mas parece que lá de cima alguém mexe lá em cima e puf. Vai, tá? Socorro, velho! Socorro, velhinho! Tem muita gente aqui deixando um recado, muito bacana. Ô, Marcos, você enriqueceu mais ainda esse estudo valioso do Odisseu e fique à vontade também para fazer suas considerações, porque a gente vê o conteúdo que você traz também. Mais um detalhe sobre a Nova Jerusalém, como que é interessante. A teologia católica e evangélica concebem que a Nova Jerusalém ela é uma realidade do plano espiritual. Ela é uma realidade do extrafísico ou do novo mundo que vai ser constituído, porque alguns acreditam que esse planeta vai ser destruído e Jesus vai fazer outro, com os eleitos, né? Uma visão totalmente antinatural, contrária às leis naturais, e o Kardec vai questionar isso no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Mas se você começar a ler o início lá do capítulo 21 e 22, você vai perceber que a Nova Jerusalém, ela é estabelecida, ela desce do céu e ela é estabelecida na terra. Então ela começa a ser concretizada na terra. O que significa esse símbolo? Aproximação dos planos espirituais superiores, que o Chico já tinha falado para a gente que ia acontecer. Na medida que a gente fosse evoluindo, os planos superiores iam se aproximando da crosta, então desce do céu, né? É a aproximação dos planos superiores e se instala na terra. É isso aí. A Carla tá dizendo aqui que abriu vaga para os mestres. Ô, Carla, na verdade, a nossa equipe ela vai somando cada vez mais e você faz parte da nossa equipe aqui também. E a gente fica muito feliz de poder contar, né, com esses comentários valiosos. Ô, Marco, para quem não te conhece um pouquinho, fala aí também, dá tempo aí de mais um pouquinho para a gente poder finalizar. Os livros que você publicou, os seus estudos, eu já vi, assim, a primeira vez que eu te vi foi nos trabalhos juntamente com o Geraldo Lemos, mas eu sei que o seu trabalho ele vai muito além de tudo isso, né? Você desenvolveu um trabalho valioso sobre o Apocalipse. Fala um pouquinho para a gente. Bom, Clóvis, assim, em síntese, Dirceu sabe, né? Eu sou um apaixonado pelo tema, tenho uma dívida espiritual com o João, né? E a gente tenta aí, dentro de muitas limitações, extrair um pouquinho da essência da mensagem geral do livro, né? E com base em pesquisas amparadas por textos espíritas, nós publicamos uma obra que chama Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Grande Revelação. É uma obra que, no final, ela vai ser constituída de 4 volumes. Hoje nós estamos com o segundo, que são os comentários de Apocalipse, capítulo 1 até capítulo 15. E por que eu já comecei... Essa coleção nova está começando no volume 2. É porque o 1 vai ser o introdutório, a gente vai fechar ele só depois de tecer os comentários a todos os capítulos e versículos, né? Mas é uma obra que propõe a compreensão da mensagem. E uma coisa muito interessante é a seguinte: uma das principais mensagens do Apocalipse é a vinda do Espiritismo. É a vinda do Espiritismo. Por isso que ele está no centro do Apocalipse. A mensagem está sempre frisando um momento que viria um novo conjunto de revelações. E a gente sabe que esse momento de novas revelações é a vinda do Espiritismo. Essa vinda do Espiritismo também ela é chamada na Bíblia de segunda vinda de Jesus. Se nós buscarmos a opinião do Kardec lá no livro A Gênese, ele vai confirmar que a segunda vinda de Jesus é a própria vinda do Espiritismo. Jesus não volta encarnado na Terra. Ele volta através dos espíritos, resgatando a sua mensagem, que é a missão do Consolador Prometido, está lá em João capítulo 14, versículo 15 em diante, né? Eu abrirei a mente para
tudo para a verdade plena e farei vocês lembrarem tudo que ensinei. Né? Ora, se precisava recordar, é porque haveria esse resgate. Ali o próprio Cristo está falando sobre a segunda vinda dele, que é o retorno. Né? Essa é a primeira etapa do retorno do Cristo. E a etapa final é a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém ela é conhecida no Apocalipse, segundo a cultura judaica, como a presença de Deus na Terra. A presença de Deus é algo palpável, constatável nas ações humanas. Então, concretiza-se a segunda vinda de Jesus com a presença de Deus no planeta, vivido e sentido. Essa presença, aliás, essa segunda vinda é uma fase extensa. Ela começa com o Espiritismo e termina com a Nova Jerusalém. Marco, só uma pergunta. Quando alguém perguntava sobre Nostradamus, o Chico não gostava. Quando falava no Apocalipse, ele falava assim, olha, eu acho meio complexo, meio difícil para mim. Será porque ele foi João Evangelista e não queria falar? Ô Dirceu, o Chico, ele era especialista em se esquivar de assuntos complicados. Né? É isso que eu cansei de ver. Eu perguntava para ele e esquivava. Falei, não foi não. Eu até vi uma amiga dele, eu esqueci o nome dela, uma grande amiga dele, ela relatar isso há pouco tempo, que ele sabia responder de acordo com as circunstâncias, com o que cabia naquele momento. Né? Então, em determinada oportunidade, ele disse assim, a minha mediunidade não dispõe de alargamento e de faculdades suficientes para a interpretação do Apocalipse, né? Só que se você... Olha a esperteza dele. Se você for lá no A Caminho da Luz, capítulo 14, vai ter um subitem que é sobre o Apocalipse de João. E lá você tem as principais chaves de leitura do Apocalipse de João. Ali tem uma síntese fundamental. Se você fugir daquela síntese, você erra na interpretação. Né? E por incrível que pareça, o elitismo espírita despreza, não aceita aquelas revelações lá do Chico, mas elas são precisas. Se você pegar aquilo que ele explica do Apocalipse de João, está lá no capítulo 14 do Caminho da Luz, e com essa lupa ler o Apocalipse, você vai entender ele todinho. Verdade. Sem dúvida nenhuma. E quando a gente vai ver que ele era Alcione, porque o irmão dele, André, com mais de 90 anos, falou, e eu escutei, falou que Chico falou para ele que era Alcione. Aí a gente vai ver que o padre Damiano, que era Emmanuel, estava junto. O padre Damiano estava junto com Alcione, então você vai ver que Chico e Emmanuel sempre estiveram juntos. E o André Luiz é que me falou, hein? Irmão do Chico, 92 anos de idade. Olha o Cláudio Mágio aí. O Cláudio é um grande amigo também do... Nunca vi desse tanto. Adoro. E ele gosta de vocês dois. Fala o tempo que ontem ele falou, que conversou com o Marco essa semana. Isso, ele sempre fala. Uhum. Ele conversa com ele toda semana. Ele liga para todos os amigos, né? Toda semana, é um amigão de coração. Ele liga para lá de Mirassol, o Deco. O Deco, isso mesmo. Uhum. Adelino. E vai ligando. Uhum. Ele é uma maravilha de pessoa, viu? O vô colocou o apelido nele de Recruta Chico Bento, viu, Marco? Isso aí, quando ele se olha lá. Aprendendo sempre, tadinho. Gente, foi muito bacana aqui. O Marco vai voltar, com certeza ele vai voltar, nada por acaso, né? Não estava programado, mas não estava programado pela gente, né? É verdade. Aí, a presença dele, com certeza vai poder nos dar a honra de poder retornar para falar mais, que ele tem muito conteúdo. Já assisti outras vezes ele falando, né? E então, poder contar com a sua presença diretamente aí de BH para todo o Brasil, Marco, enriqueceu mais ainda essa fala do digníssimo vô Dirceu. O Dirceu é luz no nosso caminho. Chegou na hora certa. Ele chegou na hora certa. Ele para aprender com tudo que ele mostra para a gente, né, Dirceu?
Isso aí é mais do que presente. Isso é dádiva. Tá falando, a Georgia está falando aqui sobre o documentário, né? Para Sempre Chico, vai estar disponível dia 13 de outubro. Zero igual. Isso aí. Tá aí, gente. Agradecer mais uma vez, de coração. Então, vamos fazer o seguinte. Ia pedir ao vô para fazer a prece, mas também a gente pode pedir ao Marco que faça também uma Ele vai fazer prece. a prece ele. Aí, ó. Hoje aí, a gente... por unanimidade. Não, Marco, pode fazer. Por caridade suas, porque eu não sou merecedor disso, não. Por favor. Vocês sabem disso, né? Aqui a nossa posição é de servo do Dirceu, viu? Nós somos todos alunos do Dirceu aqui, que é o nosso pai. Foi um presente que a vida deu para a gente, foi poder conhecer esse grande discípulo do Chico. O Dirceu é discípulo do Chico. Nós somos só papagaio. Diz o Cláudio, Dirceuzão. Cláudio, lá com o sotaque paulista dele. Dirceuzão. A gente aqui está fazendo só o papel de papagaio. O Dirceu é discípulo. Eu sou a taxinha do primeira botina dele. Pode ficar à vontade. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre maior, meigo nazareno, que esteve entre nós há 2000 anos atrás, despertando os nossos corações para a luz espiritual, para a brandura, para o amor sereno, para a caridade sentida e refletida, e que até hoje se apresenta como o único roteiro de libertação e de transformação deste planeta tão sofrido, agora ainda em momento intenso de conturbações, de revoluções do sentimento, do pensamento, de dissídios entre os irmãos. Tudo por falta da fraternidade, o piso fundamental que ele nos legou. Senhor Jesus, abençoe todos que estiveram aqui hoje, todos os lares que tiveram a oportunidade de participar dessa reunião abençoada. Fica conosco, Pai amado, que assim seja. Assim seja. Marco, um beijão no seu coração. Cláudio, um beijão no seu coração. Beijo no coração de vocês. Ótima semana. Presente demais, nem vou dormir. Nossa, foi maravilhoso. Obrigado de coração, Marco. Obrigado, vô. Deus te pague, Marco. Você enriqueceu isso aqui. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Muita saúde para os seus filhos, sua esposa. Você também, com a sua filha, com a nossa Lívia. Obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus, gente.